Neste vídeo, vamos ver exemplos de redução para mostrar que um problema de decisão é decidível. Seja o problema determinar se W pertence a uma linguagem gerada por uma expressão regular arbitrária. Claramente, esse problema ele é decidível, pois este problema pode ser reduzido ao problema de determinar se a palavra W pertence à linguagem gerada por uma máquina M, que é um autômato finito determinístico arbitrário. Então, como seria o funcionamento dessa máquina de redução? A máquina de Turing, que vai reduzir, vai justamente construir um autômato finito determinístico, MR, a partir da expressão regular ER. Então, em outras palavras, o problema original ele vai receber uma representação de R, uma expressão regular arbitrária, e W, uma palavra. E então, nós vimos no módulo de linguagens formais e autômatos que, dada uma expressão regular, nós podemos construir um autômato finito não determinístico com lambda transições. E então, a partir desse AFN com lambda transições, nós podemos converter para um autômato finito não determinístico sem lambda transições e então obter um autômato finito determinístico. Então, essa máquina R vai fazer todo esse procedimento, gerando então como saída uma máquina que vai ser uma FD, vamos anotar de MR, e a palavra original. E observe que, dessa forma, W ele pertence à linguagem reconhecida por aquele AFD, se e somente se W pertencer à linguagem gerada por aquela expressão regular, pois nós provamos a equivalência entre expressões regulares e autômatos finitos. Vamos então ver o problema da fita em branco. O problema da fita em branco ele pode ser definido como determinar se a palavra em branco pertence à linguagem reconhecida por uma máquina de Turing M. Então, suponha o cenário simples. Você começou a executar uma máquina de Turing M e a fita dela está em branco. Toda a posição é igual ao símbolo branco. Em outras palavras, não tem uma palavra de entrada na fita. Então, nós vamos mostrar que esse problema ele é indecidível. E para isso, vamos reduzir o problema da parada a este problema da fita em branco. Então, vamos provar por contradição. Então, para isso, nós vamos supor que o problema de determinar se lambda pertence à linguagem reconhecida por uma máquina de Turing é decidível. Então, se ele é decidível, então vai existir uma máquina decisora. E o que é que essa máquina decisora da linguagem, do problema da fita em branco vai receber? Vai receber apenas a representação de uma máquina de Turing. Então, pense nesse algoritmo que nós supomos existir. Então, simplesmente ele vai receber uma representação de uma máquina de Turing e ele vai começar a executar aquela máquina de Turing com a fita em branco. E veja que, de uma forma mágica, de alguma forma, ele vai conseguir determinar que aquela máquina que ele está processando, que ele recebeu como parâmetro, para ou não com a fita em branco. Então, o que vai fazer essa função, essa máquina de Turing R, que vai reduzir? Então, a partir da representação de uma máquina de Turing e uma palavra W, que é uma instância do problema da parada, essa máquina de redução ela vai construir uma máquina de Turing M', certo? Só que essa máquina ela vai apresentar a seguinte propriedade, de forma que M para com a entrada W, se e somente se M' parar com a entrada lambda, ou seja, com a fita em branco. Então, o pulo do gato para o projetista, para a pessoa que pretende provar, é justamente garantir essa bicondicional, que se
a máquina M para, então M' vai parar com a entrada lambda, e se M' para com a entrada lambda, a máquina M vai parar com a entrada W. Então vamos entender como fazer isso. Bem, aqui está como nós vamos fazer. A máquina redutora R, ela vai produzir uma nova máquina de Turing M' a partir justamente dessa representação da máquina M original e da palavra W. Vamos entender como vai funcionar essa máquina M'. Veja que essa máquina M', ela é uma máquina de Turing. Então você pode fazer com ela o que você quiser. E nós vamos construir essa máquina de Turing M' de modo a nos favorecer. Então, no primeiro passo da minha máquina M', eu decido que eu vou escrever a palavra W. Mas veja, qual foi a palavra W? Justamente a palavra que eu recebi como entrada. E então, o que a minha máquina M' vai fazer depois de escrever a palavra W? Ela vai voltar o cabeçote para o início da fita. E então, o que vai fazer a minha máquina M'? Ela vai justamente se comportar como a máquina M. Veja que a máquina M, ela foi dada como entrada para a máquina redutora. Então, observe como nós utilizamos os parâmetros, a instância do problema da parada em mãos, para construir a máquina M'. Então, vamos começar a pensar. Suponha que nós executemos essa máquina M' com a fita em branco. Então, o que é que essa minha máquina M' vai fazer? Ela vai escrever a palavra W, volta ao cabeçote e vai se comportar como M. Mas olha que interessante, se ela se comporta como M, ela vai justamente o quê? Ela vai executar a máquina M, que foi dada como parâmetro, sob a palavra W, que também foi dada como parâmetro. Então, observe que, com isso, se a máquina M, que foi dada como parâmetro, parar com a palavra W, o que é que nós podemos concluir? Então, a minha máquina M', ela vai parar com a fita em branco, pois justamente a nossa máquina M', ela está trabalhando em um cenário onde a fita foi iniciada toda branco. Agora vamos fazer o contrário. Se M' é a nossa máquina e ela para com a entrada em branco, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, pense, qual é o único cenário possível para M' parar ou não parar? Justamente a máquina M, que é o passo 3, parar ou entrar em loop quando processar a palavra W. Então veja como nós amarramos o problema da parada com o problema da fita em branco, de modo que a nossa redução vai garantir essa propriedade. Então, quando nós pensamos numa redução, nós devemos pensar em manipular, construir esse objeto, essa redução, de modo a nos favorecer, explorando a propriedade que nós temos em mão. Nesse caso, estamos partindo do problema da parada. Então, nós devemos, de alguma forma, garantir que o problema da parada ele vai surgir no meio dessa redução. E surgir de uma forma que nós consigamos atestar alguma relação com um problema que nós temos em mão e que nós supomos a existência de um decisor. Então, nesse cenário, nós estamos supondo que o problema da parada da fita em branco é decidível. Então, existe essa máquina de Turing que, de alguma forma mágica, ela vai conseguir detectar que a minha máquina M' para ou não com a fita em branco. Mas veja que o fato da máquina M' parar ou não com a fita em branco, no fundo, o que subjaz é a máquina M parar ao processar a palavra W. E isso, no fundo, no seu âmago, é o problema da parada. Vamos ver um outro problema indecidível. Aqui nós devemos determinar
O problema de decisão consiste em determinar se uma palavra W pertence a uma linguagem gerada por uma gramática G. Porém, a gramática G é uma gramática irrestrita. E esse problema é indecidível. Nós vamos reduzir o problema da parada a este problema. Então, para isso, nós vamos aplicar uma prova por contradição. Vamos supor que esse problema que nós queremos provar é decidível. Então, se ele é decidível, existe uma máquina de Turing decisora que sempre para respondendo sim ou não. Então, vamos construir uma redução. Então, veja, temos que transformar uma instância do problema da parada para uma instância desse problema. Então, essa máquina redutora vai receber a representação da máquina de Turing em uma palavra e vai gerar como representação uma gramática G e a palavra W, tal que garantindo a seguinte propriedade: M para, se a entrada for W, com a entrada W, se e somente se a gramática G gerar a palavra W. Então, essa é a ideia da redução. Então, como nós podemos utilizar o problema da parada para construir essa instância do lado direito? Então, esse é, mais uma vez, o pulo do gato. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos simplesmente construir a gramática irrestrita para a máquina de Turing dada. Então, dessa forma, se a gramática gerar a palavra W, então isso quer dizer que a máquina de Turing equivalente àquela gramática irrestrita gerada, ela vai parar aceitando. Então, com isso, nós amarramos o problema da parada a essa gramática. Então, que justamente vai existir, né, uma máquina de Turing decisora para o problema que nós desejamos provar, por suposição, no início da nossa prova. Então, dessa forma, se a máquina de Turing MW para ao processar, a máquina M para ao processar a palavra W, então a gramática G vai gerar aquela palavra. E se a gramática G gera aquela palavra, como nós já discutimos a equivalência das máquinas de Turing em gramáticas irrestritas, então a máquina de Turing M vai reconhecer aquela palavra. Bem, daqui em diante nós vamos supor que o critério de reconhecimento é o de parada. Então, a máquina de Turing M para com a entrada W, se e somente se W pertence à linguagem reconhecida por aquela máquina de Turing. Então, dessa forma, quando nós falarmos na linguagem reconhecida por M, vamos falar na linguagem LP, que é a linguagem cujo critério de reconhecimento é o de parada. No próximo vídeo, nós vamos começar a discutir uma classe de problemas indecidíveis. Muito obrigado!